que eu vou ver hoje? Esse eu já vi. Esse eu também já vi. Esse é muito bom, mas eu assisti ele semana passada. Aurora, minha filha, o jantar está pronto. Já vou, mãe. Filha, você não vai fazer o seu dever de casa antes de assistir TV, não? Ah, não, mãe. Lição não, por favor. Filha, primeiro obrigação. Depois é diversão. Eu sei, mas hoje meu dia não foi dos melhores. Me dá um desconto, O que vai. aconteceu? Me conte. Meu trabalho de história foi péssimo, mas eu não quero falar sobre isso. Já sei! Vamos assistir um filme ou uma série juntas? Vamos, por favor, mãe, Tá por bom, favor. hoje eu te dou um desconto. Mas por que ao invés de a gente assistir, a gente não lê uma boa história? Sério que com tanto livro, com tanta série e filme bom, você quer ler uma história? Sim, filha. A história de um bom livro pode mudar o rumo do mundo. E eu, assim como você, eu adorava a história. Sendo que na minha época não existia nada disso. TV, telefone, internet, nada dessas coisas modernas. E foi através da história de um bom livro que mudou a minha vida. Deixa eu te contar como foi. Eu sempre ia à biblioteca da escola. Eu adorava ler as histórias e imaginá-las acontecendo. É como se eu estivesse lá, assistindo tudo. Mas nesse dia, eu não só assisti, eu vivi. Qual história será que eu vou ler hoje, hein? Eu queria, dessa vez, alguma coisa única, que fosse cativante e que eu nunca tenha ouvido antes. Talvez alguém nessa biblioteca aqui possa me ajudar a achar essa história, né? Boa noite! Boa noite! Vocês levaram um pouquinho a sério aquela placa ali dentro. Peraí. Depois eu coloco de novo. Vamos de novo. Boa noite! Boa noite! Muito prazer. Eu me chamo Estela e eu amo boas histórias. E eu aposto que você também está aqui hoje atrás de uma boa história. Então me diz, você quer ouvir uma história? Sim! Legal. Vamos procurar alguma coisa. Que tal a gente começar com essa daqui? O Expresso da Vida. O trem mais musical do mundo? Sim, eu já li. Que tal essa? Se assa Jerusalém. É você. É tão cativante, mas eu já li também. Que tal essa? Recomeços. Lá no interior de Maripoté. Já li também. Ai, que difícil achar alguma coisa que eu nunca tenha lido. Que tal essa? O Mundo dos Brinquedos. Lembrança, Senhor Dom. Que tal essa daqui? O Magnífico Ave. Essa é tão única, é tão cativante. Já li. Queria ler de novo, mas hoje não. Vamos tentar, então, essa. O Poder do Ágil. Essa eu chorei tanto. Chorei tanto. Mas também já li. Hoje tem que ser alguma coisa que eu nunca li. Ai, vamos lá. Que tal essa daqui? Essa não tem nome? Não tem nada na capa? Será que esse é um livro de... Já sei, é um livro de uma aventura. Será que é um suspense? Não, deve ser suspense, né? Porque não tem nome. Será que é uma história de amor? Não sei. Mas, vocês vão querer ler essa história aqui pra descobrir junto comigo? Sim! Ai, legal, não vou ler sozinha. Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e sobre a face do abismo havia trevas. Então Deus disse: haja luz. Deus viu que a luz era algo bom, então decidiu fazer uma separação. Deus separou a luz e as trevas.
cada uma com os seus astros para governar. Deus também separou as águas, cada uma para o seu lado. Águas de cima, cobrindo o céu, e águas de baixo, cobrindo a terra. Deus também separou as sementes e os seres vivos, cada um conforme a sua espécie. As aves voavam, os peixes nadavam e os animais andavam. Por isso, Deus separou das águas uma porção seca da terra, para que eles andassem a pés enxutos. Deus colocou ordem no caos, e era tudo tão bom, porém Deus ainda não havia terminado. Como a última etapa da criação, ele fez um ser único, diferente de tudo que havia criado antes. Esse ser era feito à imagem e semelhança do Criador. Esse ser era humano. A ele foi dada toda a criação, e a todos os outros seres ele deu um nome. O seu nome? Adão. Adão cuidava e desfrutava de tudo que o Senhor Deus criou, mas tinha uma condição: que não comesse do fruto que o Senhor não lhe deu permissão. Assim Adão vivia em meio às árvores do jardim, e o Senhor, seu Deus, se encontrava com ele todo dia. Eles tinham conversas sem fim. Mas um dia não foi mais assim. Adão desobedeceu, e de orgulho o seu coração se encheu, e do Senhor Deus ele se escondeu. Mas então toda a criação estaria condenada pelo pecado de Adão? Desde então, a maldade começou a sua multiplicação, até de irmão contra irmão. Por causa do pecado, muito sangue foi derramado, porque agora era o homem quem ditava o que era certo e o errado. Por isso a terra caiu em maldição. Será que resta algo ao homem, além da perdição? Mas Deus novamente resolveu fazer uma separação. Separou Noé de sua geração e deu a ele uma missão: fazer uma arca para preservar a criação. Assim Deus separou cada um dos seres vivos que havia criado, cada um conforme a sua espécie, porque o dia do juízo contra o pecado havia chegado. Noé obedeceu e fez uma arca com a medida que Deus deu, e toda a fonte de água que havia sobre a terra e o céu se rompeu, e um dilúvio na terra aconteceu. Após isso, as águas recuaram, as aves voaram, os peixes nadaram e os animais andaram. E Noé e a sua família voltaram a andar a pés enxutos na porção seca da terra. Deus colocou ordem no caos outra vez. Será que agora o ser humano pecador poderia voltar a ser imagem e semelhança do seu Criador? O ser humano se multiplicou e muitas nações ele formou, mas aos próprios desejos ele se curvou. Por isso, em uma nova geração, Deus também separou Abraão. Ordenou que saísse de sua terra para fazer dele uma grande nação. Abraão obedeceu, e a ele um filho Deus prometeu. E mesmo sem ver, ele creu. Creu que através de seu filho, toda a terra seria abençoada, e sua descendência seria tão numerosa que até a terra mais distante seria alcançada. Ele creu que a promessa era verdade. Por acaso,
Seria esse filho a esperança da humanidade? O filho de Abraão nasceu e cresceu. Ele era a sua alegria de viver, o seu filho amado, e nele estava o seu prazer. Por isso, ele foi chamado Isaque. Mas um dia, Deus pediu a Abraão algo que ele não podia imaginar: que entregasse o seu filho como sacrifício no altar. Abraão obedeceu. Se pôs a caminho de Moriá para subir o monte que Deus iria mostrar. Até que Isaque, o silêncio rompeu. Pai, onde está o cordeiro? Não o vejo em nenhum lugar. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E Deus proveu. Assim a descendência de Abraão se estendeu, como Deus prometeu. E Isaque também teve a sua geração. Esaú veio primeiro, porém Jacó logo roubou a sua posição. Jacó enganou seu pai, Isaque, e trocou de lugar com seu irmão. Isaque já não podia enxergar quando perguntou: Quem é você que me trouxe para comer esse novilho? E Jacó respondeu: Sou Esaú, pai, seu filho. Assim, Jacó ficou com a bênção e Esaú com a maldição. E entre eles houve divisão. E Jacó, com medo, foi morar na casa de Labão. Será que o ser humano está destinado a viver em confusão? Ou ainda há esperança de reconciliação? Na casa de Labão, Jacó trabalhou para ele por 7 anos. Mas sua recompensa não foi a que estava em seus planos. Na verdade, Jacó foi enganado pelo próprio parente. E, para ter a sua recompensa, trabalhou 7 anos novamente. Assim, Jacó agradou a Labão e se casou com sua filha. E teve 12 filhos. Mas o peso do seu pecado ainda estava sobre ele. Enganou seu irmão, enganou o próprio pai. Mas havia um que ele não poderia enganar. E diante da presença dele, teve que confessar. Quem é você? Sou Jacó, um enganador. Mas quero voltar à terra onde nasci e pedir perdão para quem eu menti. Só peço que me abençoe aqui, porque agora eu reconheço que nada sou sem ti. Porque você se arrependeu, eu lhe mostrarei que sou fiel. E o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Se pensarmos por outro lado, por que Deus se importaria com alguém que fez tudo errado? Como pode Deus, o Deus da criação, ser Deus de Abraão e de Isaque e Deus de Jacó? E será que mesmo com essa confusão, alguém ferido poderia ainda conceder o perdão? Entre os 12 filhos de Jacó, houve um deles que foi traído, vendido por algumas moedas, e foi entregue pelos próprios irmãos ao inimigo. Ele foi levado como um escravo malfeitor à terra do Egito. E lá, ele sofreu um castigo, que não era merecedor. Mas mesmo injustiçado, ele se levantou com fé, e aos olhos de todos, ele foi coroado. E recebeu aplausos de pé. O seu nome? José. Enquanto governava o Egito, uma fome veio sobre todo o mundo, e o povo ficou aflito. E foram buscar em José um alívio. Entre eles veio também aqueles que o venderam na vigília, e José sentiu na alma um peso profundo. Respirou por um segundo e mandou que chamassem sua família. Então, ele revelou a eles quem era e disse a eles que Deus o havia enviado para o Egito, para salvar a sua nação. E a cada irmão, ele perdoou a transgressão. E todos eles foram morar no Egito com José, e cada um dos 12 filhos de Jacó cresceram e se multiplicaram. E eles se tornaram uma forte nação,
tão numerosa como as estrelas do céu, e o seu nome ficaria conhecido na terra como o povo de Israel. Nossa, eu preciso parar um pouco. Eu nunca li uma história assim antes. Fiquei com tantas perguntas que eu queria compartilhar alguma delas com vocês, ok? Primeira pergunta. Esse livro, ele é de quê, afinal? É um suspense? Porque tudo começou muito bem. E aí, de repente, tudo começou a desandar. E quando parece que vai melhorar, desanda tudo de novo. Eu não sei o final dessa história, mas espero que seja bem feliz. Será que é uma aventura? Porque com essa coisa das nações surgindo, o povo de Israel, parece que vai dar em guerra, né? Eu não acho que seja uma história de amor. A não ser que, mais pra frente, aconteça alguma coisa muito inesperada. Fiquei na dúvida agora. Mas, minha segunda pergunta. Qual que é o nome desse livro aqui? Alguém sabe? Quem sabe o nome desse livro? Levanta a mão. Bíblia? Esse aí mesmo, mãe, não é a Bíblia? Sim, menina, deixa eu continuar a história. Ah, desculpa. Obrigada. Bíblia. Nome interessante. Deixa eu ver aqui, peraí. Dicionário. Aqui. Aqui diz que Bíblia significa os livros. Os livros? Ora. Então aqui tem vários outros livros. Dentro de um só. Então essa história não tem um protagonista? E se tiver um protagonista? Quem é? Eu sei. Mas ele só aparece mais lá pro final, né, mãe? Na verdade, minha filha, ele está na história desde o início. Sério? Só você que não percebeu ainda. Sério? Presta atenção, você vai ver. Agora eu foi curiosa para descobrir quem é esse personagem. Mas vocês querem continuar essa história comigo? Legal? Então vamos lá. Ah, pera. Aqui tem outros livros, não é mesmo? Que tal a gente procurar o que está escrito nos outros livros? Deixa eu ver um legal aqui. Os nomes são legais, hein? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o leão da tribo de Judá. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu eu louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá.
caminho para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada, aterrem os vales e nivelem os montes na terra desolada. Então, a glória do Senhor será revelada. Aquele que é a verdadeira luz havia chegado ao mundo, porque um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e sobre os seus ombros havia um reinado, porque ele foi enviado para salvar a humanidade do seu pecado. Ele será chamado... Peraí, salvar a humanidade do pecado? Mas como? Porque se apenas um homem desobedeceu e trouxe maldição sobre toda a terra, poderia um homem obediente trazer salvação sobre ela? O menino cresceu, e às águas ele desceu. E do céu ouviram uma voz dizer: Este é o meu filho amado, e nele está o meu prazer. Ele será chamado por todo aquele que o conhecer e ver a sua luz. O seu nome é Jesus. E ele veio ao mundo para pregar as boas novas, curando as pessoas. Os cegos veem, os coxos andam, os impuros são purificados, e os mortos são ressuscitados. E onde Jesus entrava, a vida o acompanhava, porque ele era a palavra que a tudo formou na eternidade. E ele estava entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, seria esse o filho que traria a esperança para a humanidade? Jesus viveu na terra onde nasceu. Assim, foi chamado Galileu, que fazia parte do povo judeu. Mas o que era seu, não recebeu. Eles eram os descendentes de Israel, mas não reconheceram aquele que veio do céu. Ele foi rejeitado pelo povo que no passado, por Deus foi separado. No Egito, foi multiplicado. Por Faraó, foi escravizado. Por Moisés, foi libertado. Por Deus, foi guiado. Pelas águas que separou, uma para cada lado, a pés enxutos, o mar foi atravessado. Israel, no deserto, foi sustentado. Por Josué, nas batalhas, foi liderado. Por Juízes, foi exortado. Por Saul, foi governado. Por Davi, foi exaltado. Por Salomão, foi reverenciado e também separado. Mas durante todo o reinado, por profetas foi avisado. Mas o aviso foi ignorado. E por causa do seu pecado, Israel foi derrotado. E pelo inimigo foi aprisionado. E nunca mais teve o seu próprio reinado. Serviu a outros povos até o dia em que aquele que foi prometido seria enviado. Ele seria o rei de Israel, e a sua glória e o seu reinado abençoaria todas as nações debaixo do céu, e eles voltariam a ser uma só nação. Então esse é o verdadeiro descendente de Abraão, o que alcançaria a terra mais distante com a luz? Espera um instante. É Jesus? Jesus pela terra andou, e as multidões ensinou, e 12 discípulos separou. Mas entre eles houve um traidor, que o vendeu por algumas moedas ao inimigo. E ele foi levado como um escravo malfeitor, e recebeu um castigo que não era merecedor. Aquele que governava perguntou ao povo a quem eles queriam que fosse condenado na cruz. E eles responderam: Jesus. Isso porque já havia um homem condenado à cruz levar. Mas Jesus
tomou o seu lugar. Na verdade, ele nem se defendeu. Como um cordeiro imaculado, o castigo sofreu, porque na verdade era toda a humanidade que por sua maldade merecia o castigo de Deus. Mas o dia do juízo havia chegado. E por causa do pecado, o sangue de Jesus foi derramado. Jesus sentiu na alma um peso profundo. Suspirou por um segundo e levou sobre si os pecados de todo o mundo. Então, a luz do sol, ao meio-dia, se apagou. Um tremor na terra aconteceu. O véu do templo ao meio se rasgou. E vendo aquela cena, todo o povo reconheceu que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Dessa vez, o filho de Abraão não foi poupado. E Deus cumpriu o que prometeu. O cordeiro sem pecado, Deus proveu. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas como? Como poderia alguém receber tamanha maldição? E mesmo sendo tão ferido, ainda concedeu perdão. No princípio da manhã, ao raiar a primeira luz do dia, uma certa Maria foi visitar o túmulo de Jesus, desolada, mas a pedra que lá havia foi tirada. Então ele apareceu a ela e mandou que chamasse os que com ele haviam andado, e revelou a eles quem era, e explicou que Deus o havia enviado para salvar a humanidade do seu pecado. E cada um deles foi perdoado. Jesus foi coroado, e diante dele todo joelho será dobrado, e todo aquele que o confessar com fé será recebido por ele, de pé. A história do mundo foi dividida, antes e depois de Cristo. Mas eu não havia previsto que ele dividiria a história da minha vida. Um sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva
sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer e ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. O meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue de Jesus, fui liberto pelo sangue de Jesus, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Ele derramou sangue inocente, como no tempo de Abel. Ele recebeu o juízo para preservar a criação, como no tempo de Noé. Ele era o descendente que abençoaria as nações, como prometido a Abraão. Ele é o Cordeiro de Deus que nos poupou. Ele é o que tomou o nosso lugar e recebeu a maldição no lugar da bênção. Ele é o que foi traído por todos nós, mas ainda assim nos perdoou sem merecermos. Ele é o que colocou a ordem no caos. E mesmo tendo feito seu trabalho perfeito em 7 dias, não hesitou em trabalhar por amor novamente. É como se tudo tivesse se cumprido, exatamente como está escrito. Olha,
por essa eu não estava esperando. Eu achei que essa história ia ser como qualquer outra história que eu já li. Mas o que está escrito aqui vai além de tudo que eu já imaginei. Todos os personagens dessa história têm a sua própria história. Mas, no final, todas elas apontam para um só: Jesus. Isso é tão único, é cativante. E eu nunca tinha lido nada assim antes. Alguém aqui já havia lido essa história antes? Eu já. Aurora, você está interrompendo, menina. O que é isso? É que eu queria participar também, vai, deixa, vai, por favor, deixa. Ai, Deus. Pode ficar aí, tá bom. Mas como que você entrou na minha imaginação, menina? Ué, mãe, tô imaginando também. Ah, tá. Não me chama de menina, de mãe na frente deles, garota. Vão achar que eu tenho 35 anos, há 20 anos atrás. Gente, eu ainda sou bem novinha, tá? Tudo bem, eu já tinha lido um pouquinho das histórias da Bíblia, mas desse jeito que você está contando, eu nunca tinha visto. Se tudo aponta para a morte e ressurreição de Jesus, o que vem depois? Conta. Por favor, vai. Posso contar. Mas que tal você continuar a história dessa vez? Ah, eu não. Por que você não? É que eu não sou boa com o público como você. Aliás, foi por isso que meu trabalho de história foi péssimo. Aurora, segura aqui. Não tem segredo. Fica tranquila, eu vou te mostrar. Mais pra frente. Pergunta pra eles se eles querem continuar essa história junto com você, vai. Vocês querem continuar? Aurora, cumprimenta eles primeiro, né? Cadê os modos? Boa noite. Vocês querem continuar essa história comigo? Sim! Legal, é assim que eu gosto, hein? Então vamos lá. Senta aqui do meu lado. E assim está escrito. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo e aos seus discípulos ordenou: não se afastem de Jerusalém, pois em breve o Espírito Santo vem. Então, Jesus despediu-se e foi elevado às alturas, até uma nuvem o encobrir. Mas ele descerá, do mesmo modo que vocês o viram subir. Vocês, porém, receberão poder, quando sobre vocês o Espírito Santo descer, e serão testemunhas do Senhor, e proclamarão na terra a sua graça e o seu amor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo.
Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No princípio, o ser humano foi criado para viver em comunhão com o seu Criador e também com o seu irmão, porque desde Adão ele se separou, nação por nação. Agora, porém, o Espírito de Deus havia descido e pessoas de todas as nações haviam se estendido. E com poder, o Evangelho se espalhava para todo aquele que crê, não pereça, mas volte para casa. Deus uniu um povo de todas as tribos, línguas e nações, e todos viviam de acordo com a palavra. Repartiam os pães, logo depois que alguém orava, e diziam: assim seja. Assim nasceu a igreja. Os discípulos de Jesus seguiam seus passos e davam aos outros o que tinham recebido. Mas entre eles havia os falsos, que o engano praticavam escondido. Mas também, dentre eles, havia aqueles que o Espírito Santo revestia com poder e ternura, e testemunhavam que Jesus era o cumprimento da Escritura. Porém, alguns não se contentavam, e eles confrontavam e também apedrejavam. Mas coube a Deus, pela sua graça e amor, encontrar até aqueles que perseguiam a igreja com furor, porque mesmo aqueles que deram a sua própria vida perdoaram o seu agressor. E o que andava em trevas viu grande luz e pôde finalmente encontrar aquele a quem perseguia, Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo
se fez novo. Agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Deus que disse, haja luz, resplandeceu no nosso coração e nos trouxe de volta à comunhão. Antes, eu perseguia, agora eu prego a salvação. Antes, eu pescava peixes, agora eu pesco almas. Antes, com lágrimas, lavei os pés de Jesus e com vergonha era vista. Agora, com júbilo, recebo ele na minha mesa e com honra sou recebida. Antes, busquei saciar a minha sede nas fontes de água que vem da terra. Mas agora, não tenho mais sede, porque a fonte de vida me encontrou. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nós não caminhamos pelo que vemos, porque o que nos move é o que nós cremos. Porque com o coração se crê para a justificação, e com a boca se confessa para a salvação. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Conheço as suas obras, porque em você a palavra foi semeada. Mas apesar da sua alegria ao recebê-la, a semente que te dei foi pisoteada e rapidamente de você foi tirada. Você tolera os ensinos desse mundo e a sua alegria comigo não dura um segundo. Arrependa-se e se apegue à palavra que em você foi plantada e volte-se para mim, igreja amada. Eu não desisti de você. Seja fiel e a sua fé retenha e siga o seu caminho com firmeza até que eu venha. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Conheço as suas obras, porque em você a palavra foi semeada. Mas você não é frio, nem quente, e sua raiz é cortada. Retém a luz, mas não retém a água. Você vive pela aparência, e não aprendeu de mim a viver pela obediência. Arrependa-se e volte ao lugar secreto. Eis que estou à porta e bato, e faço para você um caminho reto. Eu não desisti de você, pois repreendo a quem eu amo. Volte para mim e você crescerá como um novo ramo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Conheço as suas obras, porque em você a palavra foi semeada. Você tem me servido fielmente, mas se afastou da primeira palavra que te foi lançada. Você perdeu o primeiro amor e não se lembra de como era comigo contente. Mas agora te lembro a voltar a andar comigo novamente. Eu não desisti de você. Volte para casa e a sua alma não andará mais dividida. Somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, que saudade da sua presença, de quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era assim
mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tudo era simples, sem formalidade. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada é melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras deste livro e guardam o que nele está escrito, pois o tempo está próximo. Aquele que disse todas essas coisas declara: certamente venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! Definitivamente, essa é uma história de amor. De como Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, Mas tenha vida eterna. Eu tô muito curiosa pra saber o que vem depois. Mas o livro já acabou. Acabou? Como assim acabou? O que vem depois da história? Na realidade, Aurora, a história, ela terminou, mas ela continua agora através de nós. Então, a gente também faz parte dessa história? Não só a gente, né? E aí, você não quer apresentar o seu trabalho? Agora você tem uma história para contar. Ah, eu acho que eu não consigo. Você consegue. Pessoal, vocês querem ouvir a história da Aurora? Bom, o meu trabalho é sobre um acontecimento histórico que mudou o mundo. O meu trabalho é sobre Jesus Cristo. Ele viveu há mais de 2000 anos, mas esteve presente desde o princípio. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o ser humano transformou ordem em caos.
Ele veio ao mundo não para julgá-lo, mas para salvá-lo. Ele nos redimiu, ele nos reconciliou com ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora somos chamados para seguir os seus passos e abandonar nossa velha vida e viver uma nova história com ele. Eu não só assisti essa história, eu vivi. E hoje Jesus te chama para viver a sua história com ele até o dia de sua vinda. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Be raised up.